me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Mas por que isso? Porque o povo, como estava escravizado na Babilônia, eles chegaram ao ponto de achar que Deus tinha abandonado eles, então eles nem oravam mais, eles nem clamavam a Deus, porque eles estavam vivendo um problema e eles estavam se vitimizando e achando que agora Deus não ia mais ouvir a oração deles. Sabe por quê, igreja? Porque eles entendiam que Deus só ouvia a oração deles lá em Israel, e eles agora não estavam mais em Israel, eles agora não estavam mais no templo, porque eles entendiam que Deus só ouvia a oração deles no templo. E assim é nos dias de hoje. Muitas pessoas pensam que Deus só vai ouvir sua oração dentro da igreja, dentro do templo. Muitas vezes as pessoas pensam que não, Deus, eu só vou ouvir a voz de Deus, Deus só vai me responder se eu for para o monte, ou se eu fizer uma campanha. Não, meu irmão, veja como é que se busca Deus e veja como é que se encontra Deus. Uma forma de você buscar a Deus e encontrar Ele, nós vamos ver aqui, porque aqui está o segredo. Mesmo que você esteja na Babilônia, mesmo que você esteja no meio dos seus problemas, no meio das suas dificuldades, o Deus Todo-Poderoso pode ouvir a tua oração, responder a tua oração, trazer um socorro, trazer ajuda, o auxílio dele para a tua vida. Louvado seja Deus. O verso 13 ele vai dizer o seguinte, ó, Jeremias capítulo 29, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é isso, Carlinhos? Verdade, né? Sinceridade, né, dona Herói? Eu não estou aqui buscando a Deus como religioso, eu estou buscando a Deus aqui de todo o meu coração. Eu não estou aqui rasgando as minhas vestes, mas eu estou rasgando o meu coração. Eu estou sendo sincero diante de Deus. E tem uma palavra de Deus, o próprio Deus está dizendo: se vocês me buscar de todo o vosso coração, o que vai acontecer? Buscar-me-ei de todo o vosso coração. Aí o verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós. Você vai encontrar Deus quando você buscar Ele com toda sinceridade, não com a roupagem da religião, não com os dogmas das religiões, não com as cargas da religião, mas se você buscar de todo o vosso coração. Coração implica verdade, sinceridade. Eu posso estar na minha casa, fazendo os meus afazeres, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar fazendo sei lá o que, mas se ali, naquele lugar, se eu buscar a Deus de todo o vosso coração, de todo o meu coração, com toda a minha verdade, eu não preciso de um altar, eu não preciso de um culto, eu não preciso de um monte, eu não preciso de alguma coisa, sabe, para que eu possa ter e tocar e dizer: eu orando aqui, Deus vai me atender, porque eu estou diante dele no templo, eu estou diante dele no púlpito da igreja. Não, Senhor, é de todo o coração. O altar agora deixou de lado, não existe mais esse altar, mas o altar agora é o coração verdadeiro diante de Deus. Aleluia. E essa é uma carta para um povo que estava escravizado. Essa é uma carta para um povo que era chamado povo de Deus, mas agora estava sob o jugo da Babilônia. Mas Deus está dizendo: pode viver a vida de vocês aí. Continue. Agora, Deus está dizendo: eu não estou longe. Vocês têm que se distanciar. E essa distância não é uma distância física, é uma distância espiritual. Porque para Deus não existe distância física. É nós que distanciamos dele numa proporção espiritual tão grande. A gente vai se enclausurando dentro das nossas Babilônias, né? A gente vai se escravizando dentro da nossa Babilônia. E a gente vai criando uma casca,
uma roupagem, e a gente, dentro da Babilônia, a gente pensa, agora pronto, aqui Deus não vai me ver mais, eu não preciso mais de Deus. Mas quando a gente abre o coração e começa a buscar a Deus, irmãos, e deixa eu pegar um outro texto aqui para vocês, porque às vezes as pessoas pensam que a oração do pastor é a oração mais propícia a ser ouvida por Deus. Nós estávamos conversando, acho que foi na quarta-feira, não foi na escola bíblica, até você disse assim, quando eu disse assim, olha, a oração não é a oração do pastor, não é a oração do Carlinhos, não é a oração do fulano, do ciclano, que vai ser mais abençoado do que a de qualquer uma das pessoas que estão aqui. Aí até a Rosa falou assim, ela colocou como exemplo, assim, não, mas a pessoa tem que estar bem com Deus, né, pastor? É claro, é isso que eu estou falando, porque estamos falando de verdade. Isso quer dizer que se o meu coração estiver verdadeiro, eu não preciso ser um pastor para orar e Deus ouvir. Se o meu coração for sincero, eu estiver falando a verdade com Deus, mesmo com os meus problemas, mesmo com as minhas dificuldades, eu não preciso ser um diácono, eu não preciso ser um presbítero, eu não preciso ser um apóstolo, eu não preciso ser um profeta, eu não preciso ser um guru espiritual para me ouvir, Deus ouvir, para me falar com Deus em oração e Deus ouvir em oração. Vocês já viram como as pessoas elas estão a cada dia mais religiosas? Eu vou usar esse termo aqui porque é isso mesmo, os donos de igreja. Porque tem igreja que tem dono, já não é mais de Cristo. Eles chamam pessoas para pregar na sua igreja, porque essas pessoas, elas fazem milagres. Porque essas pessoas são usadas por Deus, supostamente. Porque essas pessoas têm conexão direta com Deus, porque eles dizem que são profetas. E aí as pessoas acham que Deus vai falar conosco se vier um profeta, o suposto profeta, até porque nós não cremos mais que existe profeta, porque não existe mais profeta. Profeta no sentido de mensageiro, de trazer uma mensagem bíblica, não uma mensagem de que conversou com Deus, né, sentou com Deus, bateu um papo com Deus, agora eu vou trazer uma mensagem para a igreja. Nós não precisamos mais dessas mensagens, nós já temos a mensagem revelada, escrita e revelada, está aqui, ó. A maior de todas as profecias e a única profecia que nós temos obrigação de aceitar. Eu não tenho obrigação nenhuma de aceitar ou de acreditar em profecias desses camaradas aí. Eu não. E não tenho medo de dizer que a maioria, quase 100%, é tudo mentira, tudo fantasia, tudo lorota, porque a mensagem que nós precisamos é essa aqui, ó, que está escrita e revelada. Louvado seja Deus. Deus está perto. E como é que eu consigo encontrar Deus? De verdade. A Bíblia nos diz lá no capítulo 4, né, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, que ela está perguntando para Jesus onde é o lugar certo de encontrar a Deus. Se é no monte ou é no templo. Porque os samaritanos estavam dizendo, a gente só encontra Deus no templo. Quando a gente, ou melhor, no monte. Quando a gente vai para o monte, a gente encontra Deus, sente a presença de Deus, Deus responde as nossas orações, né? A gente fala em línguas e a gente sente a presença de Deus. Mas lá no monte. Aí os judeus estão dizendo que não, Deus se encontra no templo. É lá que se encontra, porque lá é um lugar místico. Aquele lugar foi feito e consagrado para Deus. Aí Deus, ele tem obrigação de estar lá, porque nós fizemos o templo para Deus, os judeus fizeram o templo para Deus. E aí Deus tinha que estar enclausurado dentro daquele templo, porque eles fizeram o templo para Deus. E Jesus vai chegar e dizer para aquela mulher, vou te dizer uma coisa, é de chegar na hora? Não, já chegou. A hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ou seja, a mesma conexão com Jeremias, encontrarão o Pai. Como? Em espírito e em verdade.
Aí ele diz assim: não precisa ser no templo, não precisa ser no monte, mas quando você buscar a Deus em espírito e em verdade, você vai encontrar Ele. Você não precisa ser um religioso de dizer assim: eu passei tantas horas orando no monte, por isso que Deus me ouviu e por isso que Deus me atendeu. Não! Deus não está sujeito às nossas campanhas e os nossos caprichos. Deus é soberano. E Ele ouve a oração de um coração sincero. Mas eu gosto de orar no templo. Amém. Eu gosto de orar no monte. Amém. A Bíblia diz para orar em todos os lugares, orar em todo o tempo. Mas sem essa ideia de que esse lugar é um lugar onde eu oro e Deus só me ouve e responde aqui. Não, Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Havia um tempo, no Velho Testamento, em que, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, a gente já tem falado muito dessa história aqui, que Deus chamou Moisés lá para o monte para entregar o decálogo.